Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada, boa tarde. Depois de um pequeno problema técnico, retomamos a sessão da tarde do dia 16 de dezembro de 2020, da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão. Presentes os conselheiros Arísio Andramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nós estamos julgando o item 115 da pauta, cuja recorrente à mineração Fazenda Brasileiro S.A. Nós temos a presença para acompanhamento da patrona, a doutora Rafaela Catarina, e o processo é de relatoria do doutor Breno. O relatório já foi concluído, mas eu peço ao doutor Breno que nos diga novamente a sua conclusão. Repita a sua conclusão, por favor. Pois não, presidente. A conclusão foi por rejeitar a preliminar de nulidade do mérito e negar provimento ao recurso voluntário. Foi como um voto, presidente. Muito obrigada, doutor Breno. Agora vamos iniciar a votação com o doutor Ari, por favor. Doutor Breno, parabéns pelo seu voto. Muito bem redigido, acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Muito bom, doutor Breno. Parabéns, acompanho o relator. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Muito obrigada. Doutor Salvador? Não, eu fiquei com uma dúvida aqui, eu estou tentando entender, na parte da depreciação, dos encargos de depreciação, que a glosa, ela foi porque ele tomou o crédito integral, e aí ele intimou o contribuinte para ajustar a apuração e apresentar uma planilha com os cálculos pelo método da depreciação mensal. Ele apresentou um cálculo falho. Então, a glosa foi do crédito integral. Que falta de prova que é essa que está constando aqui na argumentação do... Essa argumentação que está aqui é do cálculo recorrente, né? Isso mesmo. 40, 41. Aham. É falta de prova do quê? Porque, pelo que eu entendi, a fiscalização entendeu que havia uma máquina que estava vinculada ao processo produtivo, mas que não poderia ter sido tomado o crédito integral, e sim por depreciação. Ele não faz descrição nenhuma, Salvador, dentro de... Não, mas da utilização... assumiu essa premissa, tipo, o produto, a máquina, ela é do ativo, ou eu entendi errado, mas eu queria entender. A fiscalização assumiu essa premissa de que a máquina estava vinculada ao processo produtivo, só que tinha que fazer por depreciação, ou a máquina, se fosse do processo produtivo, tinha que fazer por depreciação, mas não teve prova de que é do processo produtivo. Deixa eu voltar aqui para o meu voto, Salvador, para tentar lembrar a Câmara. Isso daí já tem algum tempo que eu fiz esse voto. Deixa eu ver no seu relatório aqui, que você transcreve um pedaço do TDF, né, eu acho. Uhum. Ele foi intimado a apresentar, né, enfim, toda a retificação dos cálculos adequado àquilo que ele mesmo alega, né? E ele não o fez em momento subsequente também. Portanto, ele falhou realmente em acostar aos autos os elementos probatórios que robustecem, né, a sua afirmação com encargo de depreciação, que é algo que, pelo menos eu acho que, pelo que eu me lembro aqui da turma, é algo que é essencialmente vinculado à questão probatória, né, Salvador? Então, porque ele fala aqui assim, né, então eu acho que tem as duas coisas, né? Ele fala assim, as planilhas e notas fiscais estão na página 4. Apresentadas em resposta à intimação demonstram que o contribuinte contabilizou em todos os períodos de apuração crédito das contribuições calculado com base no valor integral da aquisição de alguns bens integrantes do ativo. Entretanto, a legislação prevê que o crédito seja calculado sobre os encargos de depreciação mensal. Aí ele fala assim, a simples aquisição de bens para o ativo imobilizado não gera direito ao crédito das contribuições, com exceção do disposto na Lei 11.529. Essa lei permite a contabilização do crédito com base no montante integral do valor de aquisição, mas apenas se o produto estiver direcionado, mas é direcionado para os produtos que o contribuinte não fabrica. E a exceção apenas é destinada à produção. Ficou meio confuso aqui. A máquina que ele comprou, que é essa moto niveladora, é ela que está destinada
direcionada a produtos que o contribuinte não fabrica, é isso? O que é? Pelo que eu entendi, sim, Salvador. A parte que está em amarelo aqui. Pelo que eu entendi, sim. E, de novo, não há qualquer, nem sequer laudo ou descrição do processo para o que seria utilizada essa máquina, não há nenhum tipo de explanação feita para os julgadores em si. Salvador, existe uma lei que admite, eu não sei exatamente em que ano isso começou, não. Acho que foi 2008 ou 2007, do crédito integral. Exatamente, no momento da compra, é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, tá, que você pode pegar o bem do imobilizado, de acordo com essa lei aqui de 2007, e tomar o crédito integral, mas tem que ser bem do imobilizado. Que o problema é que são palavras aqui desnecessárias que o agente escreveu, bens que ele não fabrica, é claro, bens que se ele fosse bem que ele estivesse fabricando, seria estoque, não seria imobilizado, pô. Ele poderia pode até fabricar um bem para o seu próprio imobilizado, o que também, não cairia também nesse caso dele. Se ele tivesse comprado, tomado crédito, e depois ele lançasse o bem no imobilizado, se tivesse dentro da lei era 100%, se não tivesse dentro da lei era depreciação. O ponto é que as planilhas que o contribuinte entregou, elas continham cálculos incorretos. E a fiscalização apontou a incorreção. Olha, vem cá, está incorreto, está errado. E aí o contribuinte, aparentemente, apresentou uma nova planilha com novas incorreções e não fez as retificações que o fisco achava. Eu acho que é por isso que, no final das contas, é falta de prova daquilo que fez, prova de que o que fez estava correto. Que é questão de crédito. Era isso que eu queria entender, então. O fiscal, ele glosou o crédito integral, mas permitiu o crédito por depreciação? Foi? Não, glosou tudo. Foi tudo. Eu tenho a conclusão aqui, ó. Como o contribuinte, da DRJ, como o contribuinte não produz esses bens, pelo menos não demonstrou nos autos, entendo que não poderia ter descontado integralmente no próprio mês a aquisição dos créditos de bens Não, integralmente. Não poderia descontar integralmente, mas será que ele deu o crédito por depreciação? Não, ele não mostrou o cálculo da depreciação. Antes, ele disse que foram apresentados cálculos incorretos. Tá bom. Desculpa ter feito essas indagações, tá? É que não ficou claro para mim essa questão. Não, tranquilo, Salvador. Era a falta de prova aqui. Eu não desculpo não, mas vai em frente. Porque me pareceu que o fiscal tinha assumido que era, sim, destinado à produção. O problema é que ele fez crédito de uma forma integral que ele não admitiu. E aí ele poderia ter aplicado aquela lei que permitiu integral. Não, eu tinha introduzido essa dúvida justamente para falar assim, tem uma lei que permite o crédito integral do ativo imobilizado, né? Era só isso. Então, eu acompanho o voto do relator. Obrigada, doutor Salvador. Doutor José Adão, por favor. Eu discordo do relator aí com relação à energia elétrica. Eu entendo que o contribuinte faz uso da energia que ele contratou, ou consumido ou não, porque de qualquer maneira, se ele consumir a energia toda, ele paga. Se ele consumir só a parte contratada e não atingir a demanda, ele paga também, e a contribuição incidiu sobre o total da nota fiscal, sobre o total da energia faturada. A energia faturada inclui a energia demandada, que é a demanda colocada à disposição, e a energia efetivamente consumida. Em ambos os casos, ela constitui insumos do custo de produção do produto industrializado ou do produto que é processado, né, que é o caso do minério. Então, com relação a esse item, eu discordo. Com relação à depreciação, eu vou acompanhar, mas gostaria de deixar ressalvado que o que eu entendi aqui dos autos é que o contribuinte fez a apropriação sobre o valor integral da aquisição, ao invés de fazê-la em cima dos encargos de depreciações. E que ele teria direito, e eu também acho que ele tem direito em cima dos encargos de depreciações. Só que ele não logrou demonstrar que fez isso. Apesar de ter sido intimado, por ter dito o relatório, ele não demonstrou isso. Ele, no primeiro mês, ele acabou fazendo tudo de uma montante total de novo. Então, por isso que foi a negativa. E
Então, eu acompanho, por conta de realmente eu não ter provado que fez essa depreciação mensalmente. Então, a minha divergência resume quanto à demanda, que eu entendo que gera crédito. Sim, Salvador. Peraí, acho que eu comi bola em alguma coisa aqui, porque quando o Breno estava lendo o voto, eu tinha entendido isso que o doutor José Adão estava falando. Uma divergência entre demanda contratada e demanda e a parcela apenas consumida foi permitido o crédito. Mas eu fui ler aqui o trecho do relatório que o Breno colou, foi permitido o crédito somente sobre energia. O que foi glosado foi a despesa que estava junto na fatura, que era de tarifas de distribuição. Não seria uma questão me corrija aí, Breno, se eu entendi errado. É uma questão de divergência de demanda comprada e a consumida, ou é de energia elétrica e tarifas de distribuição de energia? Não, é de contratado e consumida, Salvador. Pelo que eu estou lendo aqui inclusive de novo para ver aqui, mas assim, vamos lembrar aqui, eu vou tentar ajudar um pouco o doutor Breno, porque é muita coisa, muita informação. No inciso 3 da 10.833 diz que o crédito pode ser calculado sobre energia elétrica consumida. Isso é literal, tá? Pois é. Não é interpretação, não. É energia elétrica consumida, está escrito lá. Essa é a base do lançamento. Então é só para a gente lembrar que não é energia elétrica contratada, não. Olha lá, inciso 3 diz assim, energia elétrica e energia térmica consumidas nos estabelecimentos. Eu acho que foi nessa linha que o doutor Breno foi. Foi exatamente nessa vertente, Marcelo. Foi exatamente isso. Como também Porque ele fala que as faturas da Coelba contém a cobrança da energia elétrica consumida, da demanda contratada e do custo de utilização do sistema de distribuição. O Breno está dando essa primeira parte aqui e eu acompanhei. As faturas da Coelba contêm a cobrança da energia elétrica consumida da demanda contratada. Isso eu estou acompanhando. E do custo da utilização do sistema de distribuição. Isso aqui foi glosado. O custo de utilização do sistema de distribuição, certo? Foi glosado a demanda. Está bem claro que é a demanda. Porque você contrata uma energia, as empresas te colocam uma quantidade disponível. Tá? Que você supõe que vai gastar. Se você gastar só a metade, você vai pagar toda. De qualquer maneira. Então, é claro que isso aí é filigrãs da lei, por exemplo. A lei, quando foi quem fez essa lei, certamente não vai imaginar lá sobre esse detalhe de demanda, que a companhia elétrica coloca à disposição uma demanda de tantos watts lá para toda a indústria. Qualquer indústria. Ela tem aquela que efetivamente consome e aquela contratou, para garantir que o quê? Que ela não perca serviço. Quer dizer, que não prejudica o processo industrial dela. Porque se ela tem uma demanda de 500 mil e gasta 300, ela vai pagar os 500 mil. Então eu vou contratar só 300. Então tem a demanda de 300 mil, aí se ela precisar de gastar mais, ela não vai ter disponível, então ela não tem como produzir. Outro detalhe, no meu entendimento, a demanda integra o custo da fatura total e também pode ser dado reconhecer o crédito, porque sem ele pagar para essa demanda, a companhia não vai disponibilizar energia para ele. Então, enquadra-se no resto de 1271, que é essencial, a demanda é essencial para o desenvolvimento da atividade dela também, para a atividade industrial. A decisão da DRJ que esclarece, eu posso ler? Diante da nova interpretação dada pelo Judiciário, infiro, isso é DRJ, que os valores pagos a título de demanda contratada, os valores pagos de utilização do sistema de distribuição são insumos e assim tratarei na análise do direito creditório. Conforme já dito a Lures, para serem considerados insumos geradores de crédito, não basta que os bens e serviços sejam empregados na consecução das atividades da empresa. Deve ser utilizado para fazer essa coluna definitiva, porque a metade da medida de integrais, realidade e relevância. Ocorre que a companhia não representa um esquema elétrico memorial do local de consumo desse insumo, nem a rede de energia disponível exclusiva para o setor produtivo ou compartilhada com a área administrativa. Isso que a gente tem na decisão da DRJ.
Eu não consegui entender nada. E aí que o ônus era recorrente. A sua fala foi toda cortada, eu não consegui entender nada. Porque, Deu para entender? eu estou entendendo. Foi a minha decisão da DRJ? Disse, se foi isso a glosa, eu concordo com ele, porque se você compra, ou se você utiliza ou não, você comprou a energia elétrica. Não. O problema aqui é que parece que não foi esse o objeto da glosa, o que parece que foi a demanda de energia, eu concordo que ela não importa qual que é onde você vai utilizar, se é na atividade produtiva ou não, é no estabelecimento da empresa, mas essa tarifa de distribuição, esse custo pela distribuição, não faz parte do consumo de energia. Se a tarifa essa taxa de distribuição não faz parte do consumo de energia, eu estou glosando. Ele glosou no sentido que o José Adão entendeu, eu concordo com ele e vou mudar essa parte do meu voto. Com fone melhora? Melhorou. Tá. Agora eu me perdi. O que você quer dizer agora? Quer dizer que, para você, apesar da 10833 falar em energia consumida, você acha que uma energia contratada e não consumida pode tomar crédito? Assim, é que não é que ele, quando ele contrata energia, não é que ele não, ela é consumida pela empresa, ela só não... Não é não. Você conhece essa figura? Eu queria você ver conhece essa figura? Porque não é essa figura? Não é as grandes indústrias concedeu uma quantidade grande. Muita gente falando ao mesmo tempo, calma. As grandes indústrias fazem contratos enormes de energia elétrica. Existe uma diferença colossal entre energia consumida e energia contratada. São coisas absolutamente distintas. Esse é o único precedente do STJ que permite o contribuinte de ICMS de ressarcir o ICMS indevido como consumidor. Aplica um 166, você, o consumidor de energia elétrica ou de qualquer produto não pode restituir tributo indevido ou paga maior, porque quem paga o tributo é o contribuinte de direito, né, o fornecedor, e isso há apenas uma repercussão do ônus econômico para o adquirente. O único caso que o STJ deixa o contribuinte pedir repetição do indébito de ICMS é no caso de demanda contratada que ele não consome tudo. Gente, mas eu acho que não é esse o ponto. Eu acho que a DRJ concorda com o Salvador. Mas ela manteve a glosa porque o contribuinte não provou que a energia era para o setor produtivo ou para o setor administrativo. Esse é o fundamento da DRJ. Isso. Mas isso não. Se for isso, porque é isso, eu posso ler para vocês, tá aqui. Não, já entendi. Não estou duvidando, Luiziane. Não é isso, é que eu estou dizendo que se for isso, a DRJ está equivocada, porque a lei ela não faz essa distinção entre setor produtivo e setor administrativo. A lei não faz essa distinção. Mas é o recurso que a gente tem, não é. Eu entendi. Eu só estou querendo enfatizar que a lei fala duas coisas. A lei fala em energia consumida. Está claro, isso é expresso, isso não é entendimento, isso não é... Está escrito isso. E a outra coisa é que ela não faz distinção entre setor produtivo e setor administrativo. Não faz mesmo. Eu só vou manter o meu voto porque eu acho que não foi essa a glosa, porque ele fala aqui expressamente, estou admitindo a nota fiscal da Coelba. Cadê? Deixa eu achar de novo agora, que eu perdi. Aqui na página 5. A Coelba fornece energia elétrica para a estação de bombeamento de águas utilizadas no processo produtivo. Aqui já contradiz a DRJ. Para instalações de lavra a partir de fevereiro de 2008. E também responsável pelo sistema de distribuição elétrica. As faturas da Coelba contêm uma cobrança tanto da energia que ele consumiu, estou dando crédito, quanto do custo de utilização do sistema de distribuição. Isso eu estou glosando. Aí tem uma outra coisa. Não tem nada a ver com contratado, consumido, não tem nada a ver com isso. E na energia elétrica, Salvador, a gente ainda tem que ter cuidado com aquela outra figura que é a capacidade de demanda também, que é uma terceira figura na área de energia elétrica. Também não vamos entrar agora nesse... beleza. Claro que não está também na história. Agora, o que está falando aí é uma outra coisa, é o custo de distribuição. Isso, porque a Coelba ela faz os dois para ele.
distribui energia elétrica, entrega energia elétrica e também cobra, é responsável pela distribuição da energia. Mas olha o item 38 do próprio recurso voluntário dele, que eu transcrevi ali, está na página 16. O que o fiscal disse é isso, estou glosando o seguinte, a energia Coelba fornece energia elétrica e também é responsável pelo sistema de distribuição elétrica de alta tensão. A fatura concentra os dois serviços, as duas cobranças. Contém a cobrança da energia consumida, da demanda contratada e do custo de utilização de distribuição. Ele fala da demanda contratada aqui. Da energia elétrica consumida, vírgula, da demanda contratada e do custo de utilização. Aí ele vem aqui, a despeito do que vemos no inciso 9, permitem descontabilidades com a energia elétrica consumida nos estabelecimentos. A lei é clara nesse ponto. Não há direito ao crédito de outros elementos que integram as faturas, como a demanda... é verdade. Tem aqui sim, Breno. Como a demanda contratada, que diz respeito à potência que a concessionária disponibiliza para o uso, nem aos valores pagos a título de utilização do sistema de distribuição, é verdade. Ele glosou a contratada também. Eu vou acompanhar o relator e apenas na divergência da energia elétrica com o José Adão, tá? Eu vou ficar. Agora eu já não entendi mais nada, cara. O que você está divergindo? Eu acho que a energia contratada, assim, deveria dar direito a crédito para ele, sim. Mas por quê? Mas tem uma justificativa? A justificativa é imprescindível a produção, o processamento da mineração dele. Mas mesmo que ela não tenha sido usada... Eu tenho dois fundamentos. O primeiro é que ela é custo de produção, de processamento, que aí não é industrialização, é processamento, que é mineração. Então, ela tem o custo do processamento do minério dela. E segundo, na interpretação do STJ, ela constitui insumo. Por quê? Porque é imprescindível nesse caso aí. Não tem como você contratar eu quero contratar isso. Você é obrigado a contratar a energia demanda e pagar pela demanda e pela consumida. E incidiu a contribuição no total faturado, que inclui a demanda consumida, quer dizer, a demanda à disposição e a energia consumida. Então, por esses três fundamentos... Não, mas peraí, existe uma demanda, olha só, é por isso que a gente pode ser até que seja um outro caso, eu posso ter entendido errado. Existe um pagamento de uma energia contratada que ela vai ser provida em uma data futura. Tá certo? Existe pagamento por energia contratada, não existe nenhuma dúvida aqui, doutor José Adão, sobre a questão da relevância e essencialidade, não há nenhuma dúvida. Inclusive a energia elétrica, tá? Ela não tem nada a ver com a decisão do STJ. A decisão do STJ está no inciso 2. A decisão do STJ não pega os outros incisos. Nem o parecer normativo da Receita Federal pegou. Então, os outros incisos do artigo 3º da 10833 não estão dentro da decisão do STJ, não estão dentro da relevância e essencialidade. Tá? A questão da energia elétrica, tá? Agora, indiscutivelmente, a energia elétrica é item do processo produtivo em insumo, indubitavelmente. O que eu estou querendo levantar, e que eu acho que eu não estou sendo compreendido, é que existe uma contratação de energia elétrica ainda não consumida, então ela não pode ser insumo de coisa nenhuma, porque ela sequer entrou na empresa. Então não pode ser insumo, ela não pode ser imprescindível, ela não pode ser nada, porque ela não foi consumida. E justamente por isso que o legislador fala em energia consumida. É só por isso. Então é isso que eu estou falando. Agora, existem figuras, tá, que já foram discutidas no judiciário, que é a capacidade de demanda e até mesmo de energia contratada e não consumida por problemas de ociosidade no processo produtivo. Tá? Que é uma outra discussão que eu acho que também não se entrou aqui nesse processo aqui. Eu já li em doutrina, já li em matérias, que é quando uma empresa, por exemplo, contrata não sei quantos milhões de quilowatts ano, paga e não usa, porque ela não teve produção para usar. Então, eu acho que são vários conceitos
distintos. Eu acho que aqui a gente não está falando, eu não contestei o fato dela ser necessária ao processo de produção, eu não tenho dúvida de que ela não está no inciso 2, então ela não entrou na decisão do STJ. O que eu entendi é que tinha sido glosado porque era um pagamento por alguma coisa que ainda não tinha sido consumida e que poderia ser consumida depois. É apenas isso. Quando você compra insumos e estoca, você tem direito. Você consumiu, você tem direito. É a mesma coisa da energia. Mas energia elétrica não é isso. Mas energia elétrica não é isso. A energia à disposição. A energia elétrica não funciona assim. Ninguém faz estoque de energia elétrica. Energia elétrica não é que nem sapato. E a gente está disponível lá. Ela não faz estoque, mas ela está disponível. Se você quiser gastar, você gasta. Se você quiser consumir, você vai consumir. Ela está disponível e você pagou por ela. E ela está, no meu entendimento, eu respeito a sua posição, eu estou aqui para aprender, mas no meu entendimento, com a minha formação econômica que eu tenho, ela está no inciso 2. Você mesmo concordou que é insumo. E o insumo são tratados no inciso 2. Então, eu respeito a sua posição, doutor Marcelo, e não quero mudar voto de ninguém, não. Eu apenas justifiquei porque eu justifiquei meu voto. E também não quero que vocês concordem com a justificativa ou não. Eu estou simplesmente justificando meu voto. O meu voto foi por isso. E não vou criticar ninguém por ter outra interpretação, respeito, e amanhã posso acompanhar, sem problema nenhum. Então, a nossa aqui é limitar só. Você pediu para eu... Porque eu estou dando o provimento nesses itens, eu expliquei porque eu estou dando. Mas longe de mim querer modificar a voto de ninguém ou ensinar alguma coisa para nenhum dos colegas aí. Eu não vou pela linha dos insumos também não, mas eu entendo que quando o contribuinte compra a energia, contrata a energia, e aí eu estava naquele pensamento, quando me vem essa questão de energia contratada e consumida, demanda contratada e demanda consumida, eu penso naquela questão que o Marcelo explicou agora, de que houve alguma falta, um déficit na produtividade e consumiu menos do que ela contratou. Ela contratou essa energia, ela apenas não utilizou, né? Então, eu estou dando uma interpretação um pouquinho diferente por termo consumida do inciso... Não lembro qual é o inciso da energia elétrica aqui. O consumida tem um sentido um pouquinho diferente do que efetivamente utilizado. Então, por isso que eu estou dando crédito à demanda contratada. Você então está mudando aí o conceito lá de consumida? É isso? Está ampliando esse conceito aí? Eu estou ampliando. Ah, tá. Lá no inciso 3. É isso, né? E o José Adão, ele deixa o consumido aí. A parte consumida no 3 e a parte contratada no 2. Mas entendi. Não, beleza. Então é isso. O que aconteceu nesse processo, me parece... Eu estou só com a divergência nessa questão da energia elétrica, então. No demais caso... Na parte que ele glosa o sistema de distribuição, eu acompanho o Breno, e todo o demais resto do voto eu também acompanho. Só nesse ponto... Fazer um esclarecimento aqui que eu estava olhando. A autuação... Dá para escutar? Está muito ruim. Dá? A autuação foi feita com base nessa diferença entre a energia contratada e a consumida. Isso está, né, na informação fiscal. Agora, a DRJ, ela diz expressamente que, pela nova interpretação, ela entende que tem direito a tudo. E ela não concedeu porque não foi provado que a energia foi usada no processo produtivo. Mas ela tem o entendimento do Salvador e está expresso na decisão. Só isso. Aí ela negou porque não estava sendo utilizado no processo produtivo, ela derrapou nesse... E não foi provado que parcela é para o processo produtivo, que parcela é para a parte administrativa. Isso é para ICMS. Isso não é para PIS/COFINS. Foi isso. Ok? Bom, doutor Salvador, você pode repetir seu voto? Eu acompanho integralmente o voto do Dr. Breno, apenas divergindo nessa parte da energia contratada, que eu entendo que faz parte do consumo de energia elétrica. Junto com a mesma divergência do Dr. José Adão. Não exatamente com os mesmos fundamentos, né, mas é a mesma divergência do José Adão. Certo. Então eu vou... Na verdade, a gente voltou para o seu voto, então, né? Então, doutor José Adão, você pode repetir o seu voto? Eu acompanho o relator, com exceção do custo da energia, que eu reconheço o direito ao crédito sobre
a fatura, ou seja, sobre a energia contratada, que inclui a demanda e demais indicários aí, vamos assim dizer. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Eu vou acompanhar o relator, presidente. Muito obrigada. Doutor Breno? Eu me acompanho, embora eu acho que essa discussão realmente é bem salutar, mas eu assim, minha percepção, e reiterando minha posição, exatamente essa daí esposada pelo Marcelo também. Pelo que agradeço, Liz, você e ele, pelo socorro mais, digamos, da contabilidade que do direito. Imagina. Eu acompanho o relator, mas sigo em relação à energia a divergência. Então, eu acho que deu maioria de votos. Eu não entendi. O seu voto é qual, Lisiane? É igual ao do Zé Adão e seu. É igual o seu do Zé Adão. É tão ruim assim minha voz, né? Tá falhando. Não, eu não sei por que tá falhando. Tá bem comoditado. Eu coloquei de volta. Assim ficou melhor? Sim? Então, vamos lá. Peraí. Ficou por maioria. Vou repetir aqui. Então, nós estamos julgando o 115 e a decisão foi, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Houve divergência do doutor Salvador, doutor José Adão e minha em relação à energia elétrica. Ok? Agora sou eu que não estou escutando nada. Ok, escutei, presidente. Totalmente. Ok. Certo. Bom, então, com isso, nós concluímos a votação do item 115. E o 115 ele é repetitivo para os itens 116 a 129. Então, nós vamos repetir o mesmo voto e as mesmas conclusões. Ok? Para sair com um total aqui. Então, eu não estou escutando ninguém. Alguém está falando? Não. Eu estou te escutando perfeitamente. Só quero saber se tem uma sustentação oral agora. Sim. Não, tem que... Acabou, né? Eu agradeço a doutora Rafaela pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, doutora. Uma boa tarde. Obrigada. Boa tarde, boa semana. Eu também. Tchau, tchau. Tchau. Agora nós passamos para o item 138, de relatoria do doutor Adivan Lamina, Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais, e nós temos a participação também da patrona, a doutora Camila Gonçalves de Oliveira. Eu peço, por favor, que o Marco Antônio a convoque. Ok, presidente, farei a convocação agora. Qual que é o número? A doutora Ari, item 138. Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais. Ok. Patrona convocada, presidente. Muito obrigada. Boa tarde, de volta. Boa tarde, doutora Camila. Bem-vinda novamente. Vou poder dar, então, boas festas no momento oportuno, né? No meio das festas. Podemos começar? Então, nós passamos a votação, ao julgamento, né, do item 139, cuja recorrente é a Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais. 38, presidente. 138, desculpa, 139 é repetido. Passamos ao julgamento do item 138,
cuja recorrente é a Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais, relatoria da doutora Adi Vendramini, com a presença da doutora Camila Gonçalves de Oliveira, patrona. Por favor, doutora Adi, a palavra é sua. Boa tarde, doutora Camila. Doutora Camila, a senhora vai sustentar ou só acompanhar? Só acompanhar? Tá bom. Bom, deixa eu tentar aqui não ser cansativo. Foram apresentadas várias DECOMPs e com pedidos de ressarcimento de créditos de PIS e COFINS. O termo de verificação fiscal englobou todas as DECOMPs. Ou seja, o termo de verificação era para ver todos os pedidos. E os pedidos eram diferentes entre eles. Então, acontece que para cada DECOMP deve ter sido formalizado um processo administrativo usando essa informação nos autos. O que tem nos autos é que várias DECOMPs, vários pedidos de ressarcimento foram analisados. Esse, especificamente, desse processo administrativo, porque a auditoria foi feita de 2013 até 2014, tudo desse ano. Esse processo administrativo, especificamente, é do primeiro trimestre de 2013. Só isso. Então, por que eu estou fazendo essa diferenciação? Porque tem algumas coisas do termo de verificação que não se aplicaram a esse caso. E a própria DRJ consignou isso. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi delimitar a lide do que desse universo de análise ficou para ser analisado nesse processo aqui. No termo de verificação, assim, para ser bem sucinto, a fiscalização glosou bens do ativo imobilizado, porque essa cooperativa, ela fazia, até 2012, ela fazia também industrialização de leite, de outras coisas. A partir de 2012, ela passou essa parte de industrialização, beneficiamento, para outra empresa. Então, ela deixou de fazer isso, a cooperativa. Ela só captava os produtos, principalmente leite in natura, e revendia. Captava do produtor e revendia. Então, entendeu a fiscalização, porque a cooperativa forneceu uma tabelinha onde as várias filiais tinham várias atividades. Essa atividade comercial dessas filiais foram ditas nessa tabelinha. Ou seja, nessa tabelinha a cooperativa disse, essa filial, A, B, C e D, ela revende os produtos. Ela recebe da cooperativa, revende para outro fornecedor, para outra cooperativa, para outra filial. Entendeu a fiscalização que isso é uma atividade comercial e que, portanto, os bens adquiridos e colocados, entre aspas, contabilizados, então, no ativo imobilizado destas filiais, não dariam crédito porque a depreciação desses bens está vinculada a uma atividade comercial e não existem créditos do PIS/COFINS para depreciação para atividade comercial, porque a legislação só prevê para atividades de produção e fabricação e para prestação de serviços. Essa foi a primeira glosa. A segunda glosa foi bens adquiridos por ativo imobilizados destinados à unidade industrial, portanto, antes de 2012, que nesse caso não se enquadrou nesse processo, porque antes de 2012, esse aqui do primeiro trimestre de 2013, então esse processo não encampa essa depreciação, por isso não vou tratar dela. Mas o que a fiscalização alega
é que esses bens adquiridos, que eram caminhões, não foram utilizados no processo produtivo da cooperativa. Portanto, os gastos, as despesas de depreciação não dariam direito a crédito. Outra glosa, essa a maior e mais discutida, é a glosa de fretes, principalmente de fretes na compra do leite in natura, porque o leite in natura ele é vendido com suspensão, e os fretes na compra de produtos com alíquota zero. O que a fiscalização glosou? Qual foi a tese encampada pela fiscalização? Se o produto, a mercadoria transportada, não dá direito a crédito, o frete, por ser frete na aquisição, estaria intimamente vinculado à natureza jurídica, à natureza do produto transportado. O que a fiscalização entende é que a despesa de frete não tem autonomia, ela está vinculada ao produto transportado. Portanto, o leite in natura, como é vendido com suspensão, não dá direito a crédito, o frete desse produto também não daria crédito. E a compra de produtos, a compra de produtos com suspensão e a compra de produtos alíquota zero, o mesmo raciocínio. Como o produto alíquota zero não dá direito ao crédito, o frete de produtos com alíquota zero também não dá direito a crédito. Portanto, a fiscalização glosou, e nesse caso se aplica, no nosso caso, aquisição de leite in natura, porque ela compra dos produtores e revende para outras cooperativas, ou transporta para outras cooperativas para ser revendido, e ela compra produtos com alíquota zero, produtos agroindustriais, produtos in natura, frutas, e faz a mesma coisa. O que a fiscalização entendeu, que esses produtos, que esse frete não daria crédito por esses motivos. Então, nesse caso específico, nesse nosso caso, nós vamos tratar da depreciação dos bens do ativo imobilizado que a fiscalização entendeu pertencerem a um estabelecimento comercial, portanto, não dariam direito ao crédito, aos fretes na aquisição de produtos com suspensão e ao frete na aquisição de produtos com alíquota zero. As outras glosas, eu coloquei aqui no termo de verificação fiscal, porque elas estão todas englobadas, mas por isso que mas não pertencem a esse processo. Créditos na produção de ração e outros créditos aqui que a fiscalização glosou não se relacionam a esse trimestre, portanto, não se aplicam aqui. Crédito de ração para suínos e aves, ração para bovinos. Bom, basicamente foi isso que foi glosado, e a recorrente hoje apresentou manifestação de inconformidade quanto à aquisição dos bens considerados como integrantes do ativo imobilizado. Ela diz que supostamente utilizados na atividade comercial, ela diz que a fiscalização adota uma interpretação equivocada no que toca ao alcance dos bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados ao bem. A DRF considera que apenas a industrialização pode representar processo produtivo, desconsiderando absolutamente todas as demais atividades e conjunto de fatores econômicos da cooperativa que se enquadram no conceito e apreço. A defesa da hoje recorrente diz que ela tem um processo produtivo, porque ela beneficia e faz outras atividades não comerciais, por isso ela teria direito a crédito.
e que isso foi desprezado pela fiscalização, que considerou que ela só faz atividade comercial, portanto, não tem razão a fiscalização em englosar esses créditos. Quanto ao frete, o tratamento do frete, ela defende que o frete é uma despesa autônoma, que não tem vinculação com o produto transportado e que, portanto, não importa qual o produto seja transportado, uma vez que houve incidência do PIS e COFINS sobre o frete, e o frete faz parte da aquisição, apesar de fazer parte do custo de aquisição, é uma despesa autônoma. E, portanto, o frete, apesar de transportar produtos que não dão direito a crédito, a despesa de frete daria direito a crédito. Essa é a defesa da recorrente. Ela faz um extenso arrazoado sobre isso, mas basicamente é essa a tese da recorrente. E, por fim, ela pede perícia. Se o julgador não considerar que esses elementos de prova ou de discussão sejam suficientes para o convencimento, que seja feita uma perícia nos estabelecimentos da cooperativa para que se verifiquem a procedência dos créditos. Em suma, eu acho que é um resumo do caso, presidente. Se ela quiser, eu passo ao voto. Muito obrigada, por favor. Pois não. O recurso voluntário, ele trouxe basicamente essas razões da manifestação de inconformidade, com pequenas alterações, mas basicamente as razões são as mesmas. Com relação às aquisições de bens considerados como integrantes do ativo imobilizado e supostamente utilizados na atividade comercial, a defesa básica da recorrente é que, em sendo assim, no contexto narrado, tem-se que os estabelecimentos citados atuam no recebimento de leite captado das cooperativas associadas, aplicando-se os procedimentos logísticos necessários, armazenamento, resfriamento e transporte, para posterior revenda ou nova transferência posto revendedor. Ainda a filial CNPJ-X, que se destina à compra e revenda de insumos agropecuários. Em sendo assim, as unidades que têm como atividade o recebimento de leite para posterior revenda caracterizam uma etapa do processo produtivo da cooperativa, que se inicia pela captação do insumo fornecido, passando pela sua preparação e transporte para posterior revenda. Diante desse processo descrito, a recorrente entende que ela não pratica só comércio e que ela tem direito aos créditos que a lei lhe garante. Depois ela defende o que eu disse, a desvinculação do frete com o produto transportado, e no final ela pede realização de diligência se for necessário. Então, eu já vou passar para o meu voto, vou tentar ser mais sucinto ainda. Eu estou na página 13, se alguém quiser acompanhar. Eu fiz uma delimitação da lide aí, eu coloquei cópias na página 14 tem aí as decompos que foram analisadas, e eu destaquei a desse processo, que é referente ao primeiro trimestre de 2013, COFINS não cumulativo, mercado interno. E aí eu coloquei algumas coisas, inclusive o despacho decisório da Delegacia de Belo Horizonte, para delimitar que nós estamos tratando das despesas do primeiro trimestre de 2013. Lá na página 15, lá no finzinho, no item 10,
Por derradeiro, para a delimitação da lide, a DRJ deixou de apreciar os seguintes itens, por não terem sido impugnados. Produtos com alíquota zero, nem vou descrever, porque ela considerou não impugnado, não vieram ao CAF. A manifestante não se insurgiu contra a realização das exclusões sobre essa parte do procedimento fiscal, considera-se não impugnada a exigência. Créditos de produção de ração. A manifestação não se insurgiu. Ração para bovinos e equinos no primeiro trimestre de 2013 não houve glosa de valores relativos a este item. Portanto, o que sobrou foi o que eu disse para vocês. Passando basicamente ao meu voto, eu faço aqui como a recorrente trouxe um arrazoado enorme sobre o conceito de insumos, que ela não concorda com o que a fiscalização concluiu, eu faço também, como o Dr. Breno fez no voto dele, aqui um arrazoado bem grande, mas é para concluir que hoje o que já está pacificado, o que o repetitivo do STJ diz e o parecer normativo da Receita referendou. Eu fiz um arrazoado aqui grande, porque o arrazoado da recorrente também era grande, vou pular todo esse arrazoado e vou lá para a página 25. Eu destaquei aquisições de bens considerados como integrantes do ativo imobilizado e supostamente utilizados na atividade comercial. Eu peço licença para ler o que a alega autoridade fiscal glosou créditos apropriados pela recorrente sobre aquisições de partes e peças de máquinas e equipamentos, os quais foram classificados na categoria bens utilizados como insumo. A autoridade fiscal entendeu que, diversamente, os bens deveriam compor o ativo imobilizado, seja em razão do valor unitário ou pela vida útil superior a um ano. Afirmou ainda que, mesmo que mantida a classificação fiscal conferida às entradas pela recorrente, o creditamento seria indevido, já que permitido apenas para aquisições de bens utilizados como insumos na produção ou fabricação de outros bens destinados à venda, ao passo que os itens glosados foram adquiridos por estabelecimentos estritamente comerciais da cooperativa. Aí na página 24, estão os itens glosados. Tem uma tabelinha com os itens que foram glosados pela fiscalização. Termômetro digital, geladeira, componentes e partes de peças elétricas, peças para reparo de bomba, componentes, partes elétricas, peças para reparo de compressor, peças para reparo de bomba. Já a recorrente alega que tais itens foram adquiridos por unidades suas que caracterizam-se como estabelecimentos que atuam no recebimento do leite captado das cooperativas associadas, aplicando-se os procedimentos logísticos. Eu já destaquei esse ponto. Considerando que as despesas que ensejaram a composição do saldo credor em apreço decorrem da necessidade de viabilizar o procedimento logístico da atividade desenvolvida pela recorrente, assim entendido como armazenamento, resfriamento e transporte do leite adquirido, dúvidas não remanescem acerca da legitimidade do crédito pleiteado. E aí é um exame muito rápido e pontual. Em se tratando de pedido de ressarcimento de créditos, o ônus da prova do seu direito recai sobre a recorrente. Não existem nos autos comprovação trazida pela recorrente de que tais peças e componentes foram adquiridas para a utilização em atividades essenciais e relevantes para o desempenho de suas atividades, ou mesmo um detalhamento que vincule unitariamente as peças glosadas à atividade desempenhada, podendo, por hipótese, tais peças terem sido adquiridas para outra atividade, que não é essencial desenvolvida pela recorrente. Diante desta lacuna na comprovação do direito por parte da recorrente, é de se manter a glosa efetuada pela autoridade fiscal. Entendeu que, por não haver comprovação de que não era da atividade comercial, para contrapor a fiscalização,
Eu dou razão à fiscalização que disse que era uma atividade comercial. Realmente, as filiais que compraram essas peças fazem atividade comercial, a recorrente não provou o contrário. Portanto, nesse ponto, eu mantenho as glosas. A vinculação do tratamento fiscal do frete, o frete na compra de leite in natura e frete na compra de produtos com alíquota zero. Em resumo, alega a autoridade fiscal, opinião avalizada pela DRJ, que somente tratam expressamente dos gastos com frete em uma operação e venda, quando suportados pelo vendedor, silenciando-se acerca do frete suportado pelos adquirentes. A DRJ entende que está vinculado frete e produto. Só se pode acreditar de frete se o produto der direito ao creditamento. Já a recorrente defende ao contrário, ela acha que são despesas autônomas. Eu estou aqui na página 25, e no item 38 eu esqueci de colocar, mas essa é a minha opinião. Já se pacificou na jurisprudência judicial e administrativa de que o frete é uma despesa autônoma, ou seja, inclui-se no rol de despesas com serviços próprios ou contratados de terceiros, que são, dependendo de sua relação com a atividade da empresa, classificam-se como essenciais, pois sem tais serviços a atividade estaria comprometida ou não seria possível de ser realizada. Portanto, independe para a apropriação de crédito sobre o valor do frete se o produto ou mercadoria transportada tenha sido tributada ou não pelo PIS/COFINS. O que realmente importa é que o frete foi tributado pelo PIS/COFINS e, em sendo, gera direito ao crédito sobre seu valor, apenas se distinguindo por efeitos tributários se frete na aquisição de insumos ou frete na venda. Assim, as glosas referentes a fretes na aquisição de leite in natura e de produtos com alíquota zero devem ser revertidas. Existe um outro item de fretes que eu esqueci de mencionar, mas que faz parte do termo de verificação, que está aí logo depois, é a ausência de vinculação do frete. A autoridade fiscal disse o seguinte: ainda com base nas informações prestadas pelo contribuinte, vinculação de fretes, não foram encontradas as correspondentes notas fiscais de bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumo para a necessária vinculação do gasto com frete e seu respectivo item. Sem esta correspondência, não há como confirmar a legitimidade dos créditos pleiteados a título de despesas com frete na compra como parcela integrante do custo de aquisição do bem, caso esse fosse tributado. A recorrente já diz que a vinculação de conhecimentos de transporte às notas fiscais não é exigida em qualquer declaração fiscal, obrigação acessória ou mesmo escrituração contábil. Na visão da manifestante recorrente, como se ela faz uma longa discussão sobre isso, de um total de aproximadamente 4.800 fretes, a cooperativa apenas não conseguiu efetuar a vinculação de 145 operações. Os dados foram obtidos por meio da utilização de parâmetros em seus sistemas contábeis para a geração de relatórios. Porém, ainda assim, não foi possível obter a informação para essa parcela. Isso é o que a recorrente diz. O meu exame é na página 26. A autoridade fiscal assevera que não pôde, diante das provas apresentadas, encontrar notas fiscais correspondentes aos insumos para sua necessária vinculação. Apesar da afirmação da recorrente de que não pôde comprovar apenas 145 operações de fretes, o que se conclui é que a autoridade fiscal está correta em sua afirmação, uma vez que esta não ofereceu quantidade como a recorrente. Entretanto, a recorrente não logrou comprovar quais as operações que não pôde identificar, o que pressupõe que sejam as mesmas às que se refere a autoridade fiscal. Diante da falta de comprovação pela recorrente, eu mantenho as glosas. E, por fim, quanto à necessidade de diligência, eu indefiro o pedido porque eu não vejo necessidade, que eu entendo que diligência
é necessária apenas para confirmação, esclarecimento de alguma obscuridade. Eu não vi obscuridade nesse processo, achei que a fiscalização trabalhou bem e as minhas conclusões foram essas que eu expus para a turma. Ao final, lá na página 27, por todo exposto, indefiro a solicitação de eleição de dirigentes. Por todo exposto, reverto as glosas efetuadas sobre valores de fretes na aquisição de leite in natura e fretes na aquisição de produtos com alíquota zero. É o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutora Ari. Podemos votar? Alguma observação? Nós vamos votar agora o item 138. Doutor Marcelo? Muito bom, professor. Com o relator. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Com o relator. Obrigada. Doutora Semira Miss? Com o relator, presidente. Obrigada. Doutor Breno? Parabéns pelo voto, Ari, com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão no item 138 é reverter as glosas efetuadas nos valores de frete na aquisição de leite in natura e frete na aquisição de produtos com alíquota zero, por provimento parcial. Conselheira, presidente, eu tenho só uma dúvida, doutora Ari, sobre o voto. O senhor mencionou a questão da prova da vinculação. Então, o senhor está revertendo as glosas só daquelas operações que foram comprovadas, é isso? Não, eu estou revertendo as glosas pela tese da fiscalização e da DRJ, que eu... O que, Salvador? Desculpa. Não, daqueles fretes que ela não vinculou. Ah, sim. Os fretes, eu entendi que a empresa não conseguiu comprovar que que ela disse que está vinculado. Ela defende que existe vinculação, que ela fez apuração na contabilidade, mas ela não apresentou isso aqui. Ela disse que não conseguiu fazer das 145. Essas 145 provavelmente foram as que a fiscalização também entendeu que não tem uma comprovação. Como a recorrente não me comprovou que essas 145 correspondiam ou não com a fiscalização, eu sou obrigado a dizer que a fiscalização está certa, que não houve comprovação. Então, pela falta de comprovação e pela falta de detalhamento entre a despesa e o insumo, eu dei razão à fiscalização. Obrigada, doutora Ari. Então, concluída a votação, o julgamento do processo do item 138 servirá como paradigma para julgamento dos processos constantes dos itens 149 a 143, 139 a 143. Bom, com isso, encerramos o julgamento dessa contribuinte e agradecemos a presença da doutora Camila, desejamos boas festas, bom final de ano. Muita saúde, que é principal. É verdade. Feliz Natal, doutor. Feliz Natal. Doutor Adão, um prazer vê-lo aqui, hein? E boas festas para todos. E eu já falei da outra vez, vou reiterar. Tenho muito carinho por essa turma e eu só tenho a agradecer. Tudo que eu aprendi. Feliz Natal. Obrigada, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, Camila. Nós temos um item ainda com patrono, que é o 198, o último, que é da Tetra Pak, com o doutor Marco Antônio. Vamos lá? Vamos lá. Esse é aquele que vai ter que ser tirado. Pois é, aí tem duas opções. Ou o doutor Ari solicita, né, a vista, ou então sai em vista coletiva para eles ficarem juntos na próxima reunião. Se ninguém pedir, eu peço a vista. Eu peço. Então, vamos lá. Vamos passar ao julgamento do item 198, cuja recorrente é a parte limitada, de relatoria do Dr. Marco Antônio Marinho Nunes, e nós temos prevista a participação por videoconferência do Dr. Abelardo Pinto de Lemos. Eu peço, por favor, Marco Antônio, que convoque o patrono.
Ok, presidente, farei a convocação agora. Obrigada. Item 198 da pauta, do qual Belardo Nunes, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 198 da pauta, do qual Belardo Nunes, o processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrão convocado, presidente. Muito obrigada, Marco Antônio. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Boa tarde, doutora Belardo, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Nós vamos iniciar o julgamento, então, do item 198, cuja recorrente é Transampac Limitada, de relatoria do doutor Marco Antônio Marinho Nunes, e contamos com a participação por videoconferência do patrono, o doutor Abelardo Pinto de Lemos. Por favor, doutor Marco Antônio. Obrigado. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Estão sob minha relatoria 3 processos relacionados a esse assunto. Trata-se de ressarcimento de IPI, né? Envolvendo créditos referentes a insumos utilizados na fabricação de produtos vendidos. São do primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2002. Né? O que está sob a apreciação aqui é apenas o do segundo trimestre de 2002. O que aconteceu nesse caso? Só para esclarecer aí a turma, qual o histórico da tramitação desses processos aqui no CAF. Esses processos eles estavam represados por conta do limite de 1 milhão, né, os 3. Quando esse limite subiu para 8, eles vieram para apreciação em setembro, os 3. Só que na hora de formulação da pauta, esse processo aqui, que se refere ao segundo trimestre de 2002, ele foi colocado na parte inicial da pauta e os outros 2, do primeiro e terceiro, na parte final. O patrono, então, solicitou a retirada de pauta desse aqui. E eu, na ocasião, em setembro, solicitei que fosse aguardado para que fossem apreciados em conjunto, mas, na ocasião, resolvemos debater todo o assunto, né, e saiu em vista a doutora Lisiane. Na reunião seguinte, em outubro, não deu tempo dos processos voltarem. Então, eles voltaram só no mês passado. Eles voltaram, mas eles novamente não vieram em conjunto, porque voltaram só os 2 que estavam em vista para a doutora Lisiane, e esse que tinha solicitado a saída pelo patrono, ele só voltou agora. Achamos adequado na reunião anterior, né, a presidente, pelo menos, solicitou vista coletiva para oportunizar, então, essa apreciação em conjunto. Achávamos, no mês passado, que eles voltariam juntos agora, mas por uma burocracia aí na formulação da pauta, né, teve esse desencontro novamente. Então, só tem um. Os 2 não vieram, os que tinham saído em vista coletiva. Mas eu vou, como tem aqui, eu vou fazer um breve resumo para depois deixar a turma apreciar o que vai ser feito em relação a este caso aqui. Como eu disse, trata-se de ressarcimento de créditos de IPI, né, frente a insumos utilizados na fabricação de produtos vendidos no segundo trimestre de 2002. Foi deferido parcialmente, uma boa parte já foi deferida. Foi solicitado aqui 1.847.000 e foi deferido o valor de 1.627.626,23. E
qual foi a justificativa para a glosa parcial desses créditos? A fiscalização considerou que esse crédito teria sido apresentado de uma maneira superior àquilo que a recorrente faria jus, pois ela teria incluído no cômputo desses créditos entrada de aquisições que não se referiam que não se destinavam, né, à produção. Eu vou ler aqui a parte do trecho do relatório fiscal que a fiscalização tenta expor a motivação dessa glosa. O respaldo no artigo 11 da Lei 9779 de 99 infere-se não caber direito ao postulante de incluir o crédito do IPI relativo às aquisições de insumos não integrantes dos produtos fabricados para fins de ressarcimento em espécie ou compensação com outros tributos administrados pela SRF, excluindo-se a parcela relativa a esses insumos destinada à comercialização, ao ativo permanente e a qualquer outra situação que não integre o processo produtivo. Haja vista que não se subsumem ao conceito de aplicados na industrialização. Logo, não entram no cômputo do ressarcimento e da compensação os créditos do IPI destacados nas compras dos insumos com os seguintes códigos CFOP: 199, 232, 299, 312. Entretanto, esses valores já foram utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal, no batimento dos créditos versus débitos, na apuração licencial do saldo do RAIP, Registro de Apuração do IPI. Após isso, houve o recurso da recorrente, que não foi julgado procedente perante a DRJ, né? E em recurso voluntário, a recorrente trouxe aqui alegações de nulidade do despacho decisório, informando que essa decisão não teria motivação, e também que houve um indevido cômputo na apuração de seu crédito, das operações de saída, né? Informou, em síntese, ela disse, já que a fiscalização retirou do cômputo do crédito parcelas que ela considerou que não deveriam constar ali, que não serviriam à industrialização, em relação também às saídas, deveriam ser excluídas essas parcelas, essas operações vinculadas àquelas operações que a fiscalização considerou que não entrariam a base de cálculo dos créditos. Então, basicamente é isso. Como terá sustentação oral, eu passo a palavra, eu devolvo a palavra ao presidente para permitir a sustentação oral. Muito obrigada, Marco Antônio. Eu passo a palavra agora ao patrono, doutor Abelardo, por favor. Boa tarde, senhores conselheiros, senhora presidente, senhora relatora, a senhora conselheira. Eu vou ser muito breve porque nós estamos já há 3 meses de trabalhos em cima dessa temática. Eu só quero recordar alguns pontos. Inicialmente, eu queria colocar que quando tratamos a inclusão deste único processo na pauta, como o conselheiro Marco Antônio registrou, nós procuramos contatar a assessoria do CARF para informar a necessidade da vinda dos 2 outros processos que foram sobrestados na reunião de novembro, sobre o fundamento, um dos fundamentos, inclusive, para ser julgado junto com esse processo de hoje, que ele seria trazido na sessão de dezembro. E, lamentavelmente, nós não tivemos um canal de colocação. Nós fizemos para o atendimento CARF, mas a devolutiva deles foi de que não era possível fazer a transmissão da nossa solicitação para a assessoria dessa turma. Então, na verdade, em que situação que estamos? Situação de que, na verdade, esse processo que não começamos, que não foi objeto nem de sustentação oral, ele está hoje aqui na sessão, e os outros 2, infelizmente, não foram pautados. E na verdade, isso tem uma certa consequência, porque na esteira do voto, do entendimento do conselheiro Marco Antônio, isso seria uma prejudicialidade. Por quê?
Porque o conselheiro Marco Antônio, talvez os senhores se recordem, ele reconheceu, e me perdoe se eu colocar alguma impropriedade, conselheiro, mas ele reconheceu a invalidade das decisões administrativas, dos despachos decisórios nos 3 processos. E ele procedeu à reanálise do pedido feito pela recorrente e, mais ainda, recalculou o crédito a ser deferido para a empresa. Este processo está sendo julgado, são 3 períodos de apuração, este processo está sendo julgado justamente o processo do meio. Nós temos o processo do primeiro período de apuração, temos o processo do meio e temos o processo do final do período de apuração. Então, seguindo na ótica do relator, haveria prejudicialidade porque há uma recomposição do saldo credor de IPI. E é justamente nesse ponto que eu quero chamar a atenção dos senhores, porque no primeiro julgamento que tivemos lá em setembro, nós arguímos não só no recurso, arguímos na impugnação, isso não é matéria suscitada em recurso. Desde a impugnação, nós estamos sustentando que o despacho decisório, nos 3 processos, ele é imotivado. E por que ele é imotivado? Porque, se os senhores pegarem o despacho decisório, ele vem a todo tempo trazendo na expectativa de quem o lê, de que em algum momento a fiscalização irá dizer que a empresa computou créditos indevidos, fruto de operações que não dariam de créditos ressarcíveis. A todo tempo ele vem dizendo, só pode ser dar direito a crédito tais tipos de operação, a empresa faz isso, faz aquilo, mas no final ele faz menção a 2 tabelas que foram encaminhadas para o cliente pela fiscalização, para preenchimento pelo contribuinte, isso é obrigatório, e sendo que a primeira, o contribuinte tinha que relacionar todos os créditos que davam direito, todas as operações que davam direito ao crédito, então ela relacionou todas as operações, excluindo aquelas operações que não davam direito ao crédito, e na segunda tabela, ele deveria relacionar todas as operações com débito. Não importa se essas operações já haviam sido consideradas no batimento regular da empresa no livro de registro de apuração do IPI. Ou seja, em assim procedendo, no entender da recorrente, nós estaríamos computando 2 vezes a mesma operação de saída. Por quê? O crédito ressarcível é aquele fruto da operação, é o remanescente da operação normal de apuração do IPI. O que eu não conseguir consumir no processo normal de apuração do IPI, eu posso levar a um pedido de ressarcimento e, eventualmente, compensação. Então, ele é um crédito remanescente. Significa que aquelas operações com débito, elas já foram consideradas anteriormente. Eu não posso submeter novamente a uma operação algébrica, como foi feito, o conselheiro Marco Antônio, inclusive, fez essa menção em setembro, é uma operação algébrica. A tabela A menos a tabela B. E temos um resultado. O que o conselheiro fez, o conselheiro relator fez, é exatamente o trabalho que a fiscalização deveria ter feito. Ele pegou o livro de registro de apuração, verificou todos os créditos ressarcíveis que estavam apontados ali, remanescentes do batimento regular que a empresa fez, e verificou a suficiência dos mesmos para fins de ressarcimento. E foi nesse ponto que essa turma disse, mas espera aí, essa não era a obrigação dessa turma proceder, porque nós estamos fazendo o trabalho do fiscal. E é esse o ponto que nós arguímos da nulidade do despacho decisório, e dizer que ele é imotivado. Por que ele é imotivado? Porque se há um crédito a menor do que aquele pleiteado, a recusa em concedê-lo, ela deve ser justificada, deve ser motivada. A decisão administrativa, despacho decisório é um ato administrativo que requer a fundamentação. E não há essa fundamentação. Não há justificativa. O que diz a fiscalização é o contribuinte que informou. Informou a tabela A, informou a tabela B, A menos B dá esse valor. É você que está informando.
mas a informação era obrigatória. Então, o encaminhamento da discussão em setembro, nos dois outros casos, foi exatamente nesse sentido. Estamos entendendo que não é competência da turma refazer o trabalho que a fiscalização deveria ter feito no nascedouro. Reconhecemos que o despacho decisório carece da devida motivação para ressarcir o contribuinte em patamar inferior àquele que foi pleiteado por ausência de motivação. Essa foi a preliminar que colocamos e que insistimos que ocorre no mesmo caso, tendo em vista que não há apontamento de uma operação onde tenha havido uma impropriedade do contribuinte no sentido de colocar ou de pretender o ressarcimento de algo que não lhe devia. Então, insistimos nessa preliminar. Não cabe à turma, no entender da recorrente, a turma ordinária, refazer o trabalho da fiscalização no sentido de salvar o procedimento fiscal. Há que se verificar se, de fato, o despacho decisório por si só ele é passível de manutenção ou não. Se ele não for passível de manutenção por ausência da devida motivação, não caberia a turma ordinária assim proceder. Superada, imaginando que se possa superar essa preliminar, na questão do mérito, é inegável como o próprio voto do relator nos dois outros casos, é inegável que houve um procedimento equivocado por parte da fiscalização de Ponta Grossa, ao assim adotar essa sistemática de apuração, não desconsiderando as informações do nível de registro de apuração do IPI e privilegiando uma informação que, a nosso ver, é deturpada com base em mero preenchimento de duas tabelas que absolutamente não poderiam servir de elemento para fundamentar o despacho decisório. Então, é com base nessas brevíssimas razões, senhora presidente, que a recorrente permanece aguardando o provimento do seu recurso, seja para reconhecer a preliminar como suficiente para estancar a ação fiscal que, no final, constituiu um débito, não é, de uma obrigação de pagar por parte da empresa, seja para prover o recurso e reconhecendo o desacerto da decisão da turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento. São essas razões, senhor presidente. Eu permaneço à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio, por favor. Eu vou fazer aqui uma síntese do voto, né, em razão da composição da turma ter alterado, né. Tem o doutor José Adão aí, mas eu acredito que ele já tenha dado uma visualizada aí no voto. Tem dois pontos. A questão da nulidade do despacho decisório, né, que eu rejeitei. Em setembro, na apreciação dessa mesma preliminar, a turma toda havia votado, até a doutora Lisiane pedir vista, pela nulidade do despacho decisório, né, com exceção de mim, lógico. Todos os demais votaram pela nulidade. Eu não considerei, e eu vou dizer aqui a razão. Eu não vislumbro nos presentes autos a falta de motivação. Percebo que a recorrente traz uma questão de mérito, erro na recomposição do saldo credor para buscar uma nulidade processual sob o fundamento de ausência de motivação. A fiscalização esclareceu o motivo do procedimento por ela adotado, por ação do saldo credor do IPI a ressarcir, conforme trechos do relatório fiscal, despacho decisório a seguir. Aí eu cito aí, na página 4, né, o que a fiscalização, unidade de origem, considerou para motivar a glosa. E eu digo aqui que sabe-se que as causas de nulidade relacionadas ao rito processual e análise são estipuladas pelo artigo 59 do PAF, né, transcrevo, e quanto à decisão da unidade de origem, as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão expostas no inciso 2, retrocitado, que seriam os despachos e decisões proferidas por autoridades incompetentes ou com preterição de direito de defesa. Que eu, aqui,
não constatei, né? Visto que referido deciso foi proferido por autoridade competente, sem preterição de direito de defesa. Em outras palavras, o despacho decisório emanou de autoridade e foi observado, no caso, amplamente direito de defesa, oportunizando a recorrente contestar a citada decisão da forma que lhe é facultada. Dessa forma, não foram verificados nesses autos qualquer das hipóteses previstas para considerar nulo despacho decisório. Assim, improcedente esta preliminar. Quanto ao mérito, eu considerei que realmente a fiscalização ela errou na forma de apuração do crédito da recorrente, e eu estou esclarecendo, tem uma parte que dá para sintetizar, lá na página 8, né, que tudo que foi dito acima é sintetizado abaixo. O valor correto a ser ressarcido é o pleiteado pela recorrente no valor de 1.847, que corresponde à parte do saldo credor apurado em sua escrita fiscal ao final do segundo trimestre de 2002. Aí tem a folha do processo. Uma vez considerada todas as entradas de produtos, haveria que se considerar todas as saídas. Essa foi o método que eu utilizei, né? A lógica da sistemática penso que seria não permitir que créditos oriundos de operações não afetas à industrialização própria fossem objeto de ressarcimento, e a duas, priorizar a utilização dos créditos de aquisição de insumos, inicialmente na compensação realizada na escrita fiscal, né? Assim, o valor a ser ressarcido corresponderia ao saldo credor apurado na escrita fiscal, considerando-se todas as entradas e saídas, tomando-se o cuidado de se averiguar se o seu valor é inferior ou igual ao total de créditos decorrentes da aquisição de insumos, para se evitar o ressarcimento de créditos não admitidos pela IN 3399. Aí, por outro lado, também a contribuinte incorreu em equívoco, mas um equívoco que não trouxe prejuízo ao valor pleiteado. Esse equívoco, ele já ocorreu lá no primeiro trimestre de 2002. Ela pleiteou um valorzinho a maior, né, lá no primeiro trimestre, que corresponderia ao primeiro decêndio do trimestre seguinte, né, e lá na hora de refazer o cálculo, eu reduzi isso, mas é lógico que esse saldo tem que partir para o segundo trimestre, que é esse aqui. E eu estou esclarecendo isso, ó. Consoante se verifica a folha 117, a apuração do saldo credor do período foi a menor que a apuração correta, né? Olha, ele solicitou 1 milhão, a apuração foi 1.847.561,90, e a correta seria 1.957.017,89, o que não prejudica, porém, o valor solicitado, como ressarcimento de créditos, né, que foi solicitado R$1.847.000. Ora, a diferença de 109.453,99 a menos no crédito apurado pela recorrente, como pode-se observar na escrita fiscal, acaba por advir de créditos do primeiro decêndio de abril de 2002, que englobaram indevidamente no pedido de ressarcimento do IPI do primeiro trimestre de 2002, no bojo do processo administrativo com final 2002-50, e que foram estornados naquele mesmo decêndio pela contribuinte sua escrita fiscal. Assim, além do valor de R$1.627.626,23 já reconhecido pelo despacho decisório, deve ser reconhecido ainda o valor de R$219.373,77, totalizando o valor de R$1.847.000, que corresponde ao saldo credor solicitado pela contribuinte respaldado em sua escrita fiscal, e inferior ao total do crédito decorrente da aquisição de insumos, né? Dessa forma, o saldo passivo de ressarcimento, calculado corretamente e respaldado na escrituração, corresponde a R$1.957.015,89, conforme demonstrado na tabela abaixo, onde estão indicadas as folhas do processo eletrônico correspondente aos lançamentos dos respectivos valores no registro de apuração do IPI. O erro da interessada, retratado na quantificação de seu crédito passivo de ressarcimento, não prejudica o pleito de reconhecimento de direito creditório no montante de R$1.847.000, inexistindo motivo para a glosa de valores pela fiscalização. Aí coloco a planilha e a conclusão do meu voto aqui, lógico que esse voto aqui depende do anterior, né, do primeiro trimestre, porque é uma continuidade, e a do terceiro depende desse do segundo. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional de R$219.373,77, resultante da diferença entre
R$1.847.000 e R$1.627.626,23. O primeiro, crédito passivo de ressarcimento planteado, e o segundo, crédito deferido pela unidade de origem. Essa é a conclusão do meu voto, senhora presidente. Muito obrigada. Podemos iniciar a votação? Doutora Ari, por favor. Com toda a vênia ao patrono e ao excelente voto do conselheiro, eu vou pedir vistas desse processo, na esperança de que na próxima sessão os três se encontrem, para que a gente possa finalmente deslindar esse caso. Então, eu estou pedindo vistas do processo, presidente. Ok, muito obrigada. Então, o item 198 sai com vistas para o conselheiro Ari. Agradeço novamente a participação do Dr. Abelardo e esperamos que em janeiro possamos dar continuidade. Esperamos que fiquemos bem, com saúde, um bom Natal a vocês e um bom final de ano. Feliz Natal, doutor. Obrigado. Obrigada. Dá para o senhor, hein, doutor? Vamos dar uns 10 minutinhos? Acabou a Hã? sustentação, não tem mais? Sustentação acabou. É isso, né, Marco Antônio? Esse é o último da pauta. Isso mesmo, presidente. Era o último. Quero uma sustentação, Salvador? Está sentindo falta de sustentação, é isso? Vamos para a gravação, por favor.